Dia 15 de setembro, que foi semana passada, eu tive a honra de ser citado pelo Leandro Narlock, um intelectual que também é meu amigo, no blog dele, na revista Veja, no qual ele fala, no post em que ele fala sobre o Escola Sem Partido. E eu já escrevi contra o Escola Sem Partido, já tenho vídeo aqui neste canal contra o Escola Sem Partido, e o Narlock, infelizmente, é a favor do projeto. Ele acha que o projeto é importante para garantir que alunos de escola pública tenham como se defender de professores doutrinadores, essa raça perigosíssima que está aí à espreita deles. Ele tira escolas privadas do jogo, como se o aluno da escola privada, pela força do mercado, já estivesse protegido disso. Não é verdade, eu mesmo conheço, eu vivi exemplo de doutrinação, no pior sentido do termo, em escola privada. No pior, talvez não chega a ser no pior, estou sendo injusto, mas enfim, já vivi isso também. Tem gente que vive no pior sentido em escola privada. Mas eu não vou nem discutir essa diferença aqui, uma diferença um pouco arbitrária que eu acho que ele faz. Eu queria discutir mais um pouco essa questão do projeto, só contextualizando aqui, para quem não sabe, o projeto Escola Sem Partido ele busca combater a doutrinação em sala de aula, e ele faz isso exigindo, em primeiro lugar, proibindo, que é proibir que o professor expresse a opinião dele, que o professor promova as crenças que ele tem acerca de uma questão histórica, ou de uma questão política, ou de uma questão moral ou religiosa, ou seja lá o que for, dentro de sala de aula. E, por outro lado, exigindo que o professor dê uma cobertura, digamos assim, igualitária a diversas narrativas ou leituras ou posicionamentos diferentes. Então, se o professor é de direita, tudo bem, ele pode expor a posição de direita, mas ele tem que dar igualmente espaço para posição de esquerda, para posição de centro e tudo mais. No vídeo passado que eu fiz a respeito disso, eu já critiquei um pouco essa ideia de que existe essa imparcialidade plena que o professor seria possível de dar em aula. Não existe. No fundo, mesmo escolher quais são as doutrinas, quais são as posições que você vai expor em sala, escolher quais são as que você julga mais relevantes, já há aí um critério, um juízo de valor, sabe? Eu vou dar algumas explicações diferentes, sei lá, para a Revolução Comunista. Eu acho que a situação do proletariado estava péssima e os camponeses e trabalhadores se revoltaram, ou eu acho que foi uma manipulação de uma classe média burocrática, uma coisa política que as massas foram levadas juntas, e, sei lá, uma terceira teoria que acha que foi uma conspiração judaica de tomar o poder e dar mais poder para as mãos do sionismo global. Qualquer professor sensato, na minha opinião, por exemplo, já tira de consideração essa terceira hipótese. Mas ao fazer isso, ele está tendo um juízo de valor, isso é inegável. Bom, esse foi o ponto mais do meu outro vídeo. Aqui eu queria tratar algo até mais profundo, como a própria concepção que a escola sem partido tem de doutrinação é equivocada. Como a própria ideia sobre o que constitui uma boa aula para ele, para esse projeto, é equivocada. Isso mostra um distanciamento muito grande com a realidade do ensino e mais, com a realidade da vida intelectual. E é preocupante que pessoas que queiram um projeto de lei que vai, segundo eles próprios acreditam, ter um impacto grande na educação brasileira e na educação básica brasileira, possam estar tão distantes, possam ter um entendimento tão fraco, tão precário do que constitui uma boa aula. Sabe, o problema da doutrinação não está no professor oferecer um ponto de vista só. Pelo contrário, o mais natural é que o professor ofereça um ponto de vista, aquele que ele tem mais familiaridade, aquele que ele estudou, aquele que reflete as fontes e o percurso intelectual dele, o que ele, as fontes, as referências às quais ele tem acesso, às quais ele conhece melhor. É muito raro você ter um professor que dê mais do que um ponto de vista. Às vezes, a título de contraponto, expõe de maneira bastante superficial em geral, porque ele próprio carece daquele conhecimento, um outro ponto de vista, uma outra narrativa. Eu posso dizer que eu tive grandes aulas, estou pensando mais no ensino superior aí, mas o projeto de Escola Sem Partido quer valer também para o ensino superior. Se duvidam disso, vão lá checar no texto do projeto de lei, ele também se vê como contemplando o ensino superior. E as melhores aulas que eu tive, ou algumas das grandes aulas que eu tive, ele pega um autor ou um tipo de explicação, uma teoria, um ramo, uma corrente teórica e explica dados históricos, por exemplo, à luz daquilo. Então, uma matéria de história econômica em que a professora dava um certo tipo de uma certa leitura da história econômica, apresentando dados, apresentando argumentos, obviamente, mas com um ponto de vista. E no colégio a mesma coisa. Também lembro aqui, por exemplo, de uma professora, excelente professora de história do meu colegial, que falando sobre a Revolução Francesa, dava o Hobsbawm como autor, um autor aí, muita gente deve ter ouvido falar, de esquerda, marxista, mas e dava ele em algum certo momento, ele justificava a Revolução Francesa ali e o período do terror até, claro, uma opinião altamente questionável, que dá para criticar de um milhão de pontos de vistas, mas o trabalho dela ali era apresentar uma visão coerente, apresentar dados, apresentar uma narrativa da história que fizesse sentido
e apresentar aquilo para os alunos pensarem a respeito, para os alunos entenderem em primeiro lugar, saberem mostrar que entenderam, então a prova era importante, mas também serem capazes de discutir aquilo. Isso fazia com que a aula dela não fosse uma aula doutrinadora. Não é uma questão dela ter apresentado apenas um ponto de vista. É a questão dela ter feito isso, primeiro, com argumentos, embasadamente, com fontes sérias, e segundo, dando abertura para a discussão em sala de aula, acolhendo manifestações dos alunos que fizessem indagações em outros sentidos, que pensassem em outras maneiras de abordar aquela questão, em vez de tentar punir aquilo, ou tentar silenciar aquilo em sala de aula. Então a doutrinação não está no fato de quantas fontes, quantos pontos de vista diferentes o professor traz. Tá? Não está aí o problema. Não está nem nele se colocar ou não se colocar na matéria. Isso não tem nada a ver com a questão. Tem a ver com a seriedade e a abertura que ele traz à questão. E aí sim, aí uma aula que tem apenas uma narrativa, um ponto de vista, pode não ser doutrinadora de forma alguma. Tá? O projeto não é nem capaz de perceber isso. Essa distinção é essencial. Tá? Entre uma coisa é quantos pontos de vista o professor vai trazer para a aula, e eu estou dizendo, na minha opinião, tentando argumentar que isso não é o mais relevante, e a atitude que ele traz para a sala de aula. Será que ele é alguém que impõe aquilo, que quer fazer valer as afirmações dele com base apenas na própria autoridade? E veja, em alguns casos, a autoridade dele vai ser o mais forte ali. Para o que ele estudou, um livro que ele leu, sobre o conteúdo de um livro, ele vai saber mais do que o aluno, às vezes ele vai ter que afirmar, dando para o aluno, se ele quiser, o caminho mais longo para o aluno por conta própria, poder tirar a prova por si mesmo. Tá? Às vezes é autoridade, mas no geral espera-se que não seja o principal dele ali, a autoridade, a carteirada dele de professor. Será que ele tem bons argumentos? Será que ele aprofunda as discussões? Será que ele acolhe manifestações dos alunos de forma a fomentar uma discussão, um debate em sala de aula? Ou levantar outros pontos de vista? Permite que aquilo floresça? Ou ele mata a contribuição dos alunos, exceto nos casos em que elas já confirmam ou repetem o que ele está dizendo? Esse professor, sim. Esse professor está fazendo algo problemático. E aí sim cabe até falar em doutrinação, se ele está empurrando a agenda política dele, a visão dele de mundo, para os alunos goela abaixo. E como é que se lida com esses casos? Ora, como se lida com outro qualquer abuso que um professor faz em sala de aula. E os professores dão notas injustas para alunos, muitas vezes, não só por causa de doutrinação, por 1 milhão de outras questões, e todas elas, o primeiro lugar para se tratar aquilo é internamente dentro da própria escola. Né? Primeiro com o próprio professor, em seguida com a direção da escola, até com a administração da escola. É aí que se resolvem problemas. E não colocando o Ministério Público imediatamente na jogada para processar, para abrir inquérito, sei lá, processo contra professor que estiver doutrinando na visão de um aluno que foi mal numa prova, sabe-se lá por quê. Então essa medida é totalmente descabida. E lembrando, hoje em dia, o problema da doutrinação é menos grave do que ele já foi no passado. O professor hoje tem menos poder do que ele já teve. O Escola Sem Partido é uma reação que vem no momento em que o problema já é menos grave do que ele potencialmente foi no passado. Tá? Os alunos hoje têm muito mais ferramentas à sua disposição. Antigamente, a única forma de resistência do aluno era a resistência passiva, que tem até um nome isso hoje em dia, que chama esquerdar nas provas. O aluno esquerdava, respondia o que o professor queria ouvir, passava de ano e beleza, não teve que realmente acreditar naquilo. Era essa a forma de resistência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o aluno tem acesso à informação que não passa pelo professor, então ele tem dados e fatos para questionar o professor no momento, em sala de aula, muitas vezes, basta um smartphone na classe. Os alunos filmam o que os seus professores fazem, as coisas mais absurdas ou mais chocantes, e botam na internet, o professor fica... Então, não é só aquela sala de aula que sabe o que ele está fazendo. Se ele fizer algo muito absurdo, potencialmente o mundo inteiro vai ver aquilo. Então, é outra arma que os alunos acabam usando. E cada vez mais você vê que os próprios pais dos alunos se interessam por isso e acabam usando suas ferramentas a seu dispor. Para questionar, para trazer aquela discussão para a escola, se vê conflitos surgindo em escolas numa escala maior. Então, quer dizer, o suposto poder ditatorial do professor é menor hoje do que já foi antes. O projeto de lei Escola Sem Partido, para botar Ministério Público no meio e para colar cartazinho em sala de aula, vamos ser francos, que não vai resolver porcaria nenhuma, de um problema que está se encaminhando por soluções que não passam pela entrada direta do Estado dentro das escolas, da sala de aula. Tá? Lembrando, não é porque uma escola é estatal que o Estado, portanto, seja o Ministério Público, ou seja lá quem for, tem que ter interferência direta sobre ela. Tá? A educação ganhou muito quando ela soube separar instituições de ensino, que podem ser escolas ou universidades, da interferência política ou estatal direta, seja política, seja de outros ramos do Estado. Você não precisa ter isso operando ali. E nesse sentido, o Escola Sem Partido, como um movimento, como uma iniciativa da sociedade civil, pode ser perfeitamente válido, mostrando casos absurdos que ocorrem em sala de aula, mostrando como poderia ser, dando outras fontes,
mostrando para os alunos que se sentem em alguns momentos acuados que existem outras alternativas, que eles não estão sozinhos. Então tem muitas modos positivos que um movimento como Escola Sem Partido, como iniciativa como Escola Sem Partido poderia adotar, também sem cair na caça dessas bruxas que é hoje em dia você expor na internet um suposto malvado, do caso do Escola Sem Partido, um comunista malvado, alguém, um gaysista que quer impor o sexo às crianças, sei lá. Escola Sem Partido tem muito de um medo com relação à educação sexual, isso está óbvio. Aliás, o único tema que eles citam diretamente no projeto de lei é justamente ligado a isso. Então, provavelmente a finalidade deles está muito mais ligada a isso, mas no fundo se aplica a qualquer coisa. Então, tomando esse cuidado para não virar essa patrulha de internet, para não virar esse linchamento online que tantas vezes vira, ser uma iniciativa da sociedade civil que se presta a ajudar a educação dessa maneira. Tá? E outra, que tal ajudar na formação dos professores? Que muitos professores são de esquerda, não é porque eles querem doutrinar as crianças e transformar o Brasil em Cuba, é porque essa é a formação que as pessoas que passaram pelo ensino superior, especialmente de humanas e especialmente das faculdades de pedagogia e licenciatura, têm essa visão de esquerda. Que tal formar professores melhores ou dar aos professores que já existem outras ferramentas e outras fontes também para melhorar seu trabalho? Isso já vai ser um ganho muito grande para o ensino brasileiro. E não passa por tentar criminalizar o trabalho do professor, que, gostemos ou não dele, concordemos ou não com suas visões, é um profissional que, no caso do professor de escola pública, recebe pouco e está se dedicando a algo que muitas pessoas que têm o diploma superior não queriam se dedicar. Então, será que realmente torná-lo um inimigo em potencial, olhá-lo sempre com a maior suspeita do mundo, é o melhor caminho a seguir? Eu digo que não. Não é para ficar passando a mão na cabeça de professor ruim também. Pelo contrário, as escolas ganhariam mais, com mais, por exemplo, meritocracia, não tenho medo nenhum em falar disso. Mas não é também transformar o professor num inimigo, ainda mais com esse tom acusatório e meio paranoico de doutrinação em sala de aula. Não é com isso que a gente vai ganhar nada. Pelo contrário, isso vai dificultar a nossa vida. Os professores estão ali, vamos tentar trabalhar e melhorar o sistema que a gente tem. E não criminalizar a ação de um professor só porque ele tem um ponto de vista que ele expõe em sala. De novo, o problema não é o professor expor um ponto de vista em sala. O problema é a atitude que ele tem. Tem professores plenamente de esquerda que são excelentes, e de direita também. E tem aqueles que são péssimos. Não é questão de expor um ponto de vista, não é questão de expor apenas uma corrente ou um posicionamento. A grande maior parte das boas aulas são isso. Claro, tem o espaço do debate na sala de aula, mas o debate é uma coisa que acontece de vez em quando. O dia a dia de uma aula, de uma matéria, não é isso. Não é debate. Não é expor imparcialmente diversas posições. Não é isso. Então, o projeto Escola Sem Partido, o projeto de lei Escola Sem Partido, ao não conseguir ver nem isso, não conseguir ver que não é uma questão da quantidade de posições contempladas, mostra que os seus formuladores não estão aptos a influir de uma maneira tão determinante no ensino brasileiro.